Questão 3. Determine e classifique os pontos críticos da função, tá? Então, primeiramente, vamos determinar os pontos críticos. Aí você já sabe o seguinte, tá? Um ponto é dito crítico da minha função, tá? Ou se as derivadas parciais não existem, mas eu não vou pensar nisso, tá? Mas se o gradiente é zero, ou se a derivada parcial com relação a x, a derivada parcial com relação a y é zero. Então, eu vou pensar nos pontos, vamos lá, x, y é ponto crítico, de f, se a derivada parcial de f com relação a x, no ponto x, y, é igual a zero, e a derivada parcial de f com relação a y, no ponto x, y, é igual a zero. Aí veja que aí eu vou escrever f de x, que é o que a gente está habituado, tá? É a mesma coisa que d-rom f, d-rom x, tá? Então, veja que derivada parcial de f com relação a x é o quê? Vamos derivar essa função. Então, vai dar ex², regra da cadeia, né? Vezes 2x, vezes o cosseno de y. E quem é o meu f de y? Xy é ex² vezes derivada do cosseno menos seno de y. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Logo, ajeitando aqui, f de x no ponto xy é igual a 2x e x² cosseno de y e f de y, xy, igual a menos ex² seno de y. Beleza? Então, veja que f de y, xy é igual a zero, se somente se o quê? Olha só, galera. Concorda comigo que esse carinha aqui, ele nunca vai ser zero? Então, a minha função f de y, minha derivada, né, só vai ser zero quando seno de y é zero. Então, se somente se seno de y é igual a zero. Mas o que eu sei quando é que o seno de y dá zero? Então, eu sei que seno de y é zero quando o y ele é de qual forma? N π. Concordam com isso, galera? Não é porque vai ficar em zero, o seno é zero, em π é zero, em 2π e assim vai, né? Para n pertencente aos inteiros. Massa. E a minha f de xy? Por outro lado, f de x, xy, 2x é x² cosseno de y. Isso é igual a zero se somente se... Aí olha o que é que eu vou fazer aqui para não estar analisando muitas coisas, tá? Concorda que esse carinha aqui nunca é zero. Ok? Então, a minha função vai ser zero se ou isso é zero ou esse é zero. Mas eu não quero que a minha função escolher um ponto xy que tanto a derivada f de x como a derivada f de y sejam zero. Eu não sei que a minha derivada f de y, minha derivada parcial, só é zero quando o y é igual a np. Então, o que é que eu vou ver aqui? Eu preciso que as duas deem zero, tá? Aí eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Quando o y é igual a nπ,
cosseno de y sempre é diferente de zero, pois ele vai ficar variando entre 1 e menos 1. Então, o que eu tenho que pedir aqui? Eu preciso pedir que o 2x seja igual a zero. Então, eu preciso pedir que o x seja igual a zero. Então, quem são os pontos críticos da minha função? Pontos críticos são os pontos da forma xy igual o x sendo zero e o y sendo nπ para todo n pertencente aos inteiros. Então, eu tenho vários pontos críticos da minha função, beleza? Esses são os únicos pontos onde tanto a derivada parcial de f com relação a x como com relação a y são zero, ok? Massa. Agora vamos classificá-los. Vou colocar aqui. E a classificação. Esses pontos críticos, eles são pontos de quê? Aí você deve lembrar, pessoal, como é que a gente faz para classificar os pontos críticos. E aí você lembra, precisamos lembrar, do teste da segunda derivada, ok? Então, primeira coisa, o que a gente vai precisar fazer no teste da minha segunda derivada? Eu vou precisar calcular o f de x, o f de y e o f de xy, tá? Então, vamos por partes, ó. Veja que f de xx é igual a... Vamos pegar aqui nossa função. A gente está com 2x e x quadrado cosseno de y, né? Então, se eu derivar isso aqui pela regra do produto, é 2 x quadrado cosseno de y mais 2x, agora eu vou derivar x. X quadrado, 2x cosseno de y. Show de bola aqui. Tá? E se eu quiser ajeitar, isso aqui é 2x quadrado cosseno de y mais 4x quadrado, x quadrado cosseno de y. Tá? Se eu aplicar nos pontos f de xx nos meus pontos críticos, isso vai dar o quê? Ó? 2 e elevado a zero dá 1. Cosseno de nπ mais esse carinha aqui todinho dá zero, né? Já que x é zero. Então, eu tenho isso aqui. Show de bola. Deixa eu circular. Agora, quem é o meu f de xy? F de xy é eu pegar a função f de x aqui e derivar com relação a y. Você vai ficar... A derivada do cosseno é menos seno, né? Então, vai ficar menos 2x e x quadrado seno de y. Não é isso? Perfeito. E aí, se eu aplicar f de xy aplicada a 0 nπ, aqui já dá zero, ok? E aqui também, se eu aplicar, também daria zero, né? Então, isso aqui é zero. Então, vou circular isso aqui também. E aí, por fim, o f de y. Quem for o nosso f de y? Menos x quadrado seno. Quando eu derivar em y, vai aparecer cosseno. Vai ficar menos x quadrado cosseno de y. Que aí, quando eu aplicar no ponto 0 nπ, eu vou ter menos e elevado a zero é 1 cosseno de nπ. Tá? Vou circular aqui também. Então, o que diz o teste da segunda derivada, tá, pessoal? Ele fala o seguinte, ó. Eu vou calcular chamar de um númerozinho, tá? Que vou chamar de D. Então, seja D
de 0 nπ, tá? E ele vai ser justamente o quê? O meu f de xx em 0 nπ vezes o f de yy, 0 nπ, menos o f de xy aplicado a 0 nπ, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser o quê? F de xx, 2 cosseno de nπ, f de yy menos cosseno de nπ, f de xy, 0 ao quadrado. Então, isso aqui é o quê? Menos 2 cosseno ao quadrado de nπ. Concordam? E isso aqui é menor que 0. Por quê? Ó? Esse carinha aqui sempre... Lembra que o cosseno de nπ ou é 1 ou é menos 1. É elevado ao quadrado, isso aqui é 1. Como eu tenho negativo, isso aqui é menor que 0. Aí lembra o que diz o teste da segunda derivada? É que se d ele for menor do que 0, esse meu ponto crítico ele nem é máximo local, nem é mínimo local. É o que nós chamamos de ponto de Sela. Então, eu vou colocar aqui, logo, como d é menor que 0, os pontos críticos encontrados são pontos de Sela. E acabou a minha questão. Conseguimos classificar todos os pontos críticos. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.